Bom dia a todos e todas. Eu agradeço enormemente o convite, não só pela gentileza aqui de vir falar para vocês, um público que eu vejo aqui bastante seleto, numa ambiência que, pelo que a Ana Clara falava, já foi frequentada por pessoas que eu tenho respeito e amizade, e, em especial, pelo tema que vocês me deram, né? Porque é um tema que eu particularmente gosto muito, é um tema que é, envolve algumas reflexões que eu venho fazendo já há muito tempo e eu vou tentar vertê-las aqui de forma não rápida, mas de forma condensada para caber no tempo e permitir que nós tenhamos algum tempo aí de debate, né? O Felipe fez uma apresentação do tema e eu vou começar, né, preambularmente, dizendo que o direito administrativo padece, às vezes, de um certo mal, de um aferramento a teorias superadas, né, que viram quase uma religião. Essa visão que o Felipe narrou do interesse público, ela corresponde para o direito administrativo como se na física nós estivéssemos aferrados ao modelo de Ptolomeu, depois do homem ir à Lua, depois de descobrirmos buracos negros, depois de não só Galileu, como de Einstein, né? Eu vou tentar demonstrar isso. É realmente uma religião, porque o direito administrativo padece de algumas religiões, né? Como essa coisa do interesse público, a supremacia, a indisponibilidade, que eu vou trabalhar aqui ao longo da conversa, você tem outros dogmas quase religiosos, né? Poder de polícia é indelegável. Não importa que o Supremo tenha dito que pode ser exercido por sociedade de economia mista, você continua ouvindo falar que o poder de polícia é indelegável, né? Não importa que todo arcabouço jurídico tenha avançado no sentido de dar efeitos, reconhecer efeitos, né? E valorizar a convalidação do ato administrativo, e o direito administrativo, a súmula 473, continua dizendo que a administração tem que anular o ato inválido, né? Então, o direito administrativo padece desses aferramentos religiosos, né? Tem uma concepção que chega ao extremo de dizer que a lei está errada porque ela vai contra o cânone, né? E esse é um dado, né? Esse é um dado. E eu começo falando aqui a vocês, né, porque isso vai ser importante na minha conversa, que o direito administrativo, né, que se pratica na doutrina, na jurisprudência, ele precisa, antes de tudo, acreditar piamente na baliza do princípio da legalidade. Por que eu falo isso? Vocês devem estar estranhando. Porque se eu acredito que o princípio da legalidade é fundamental para o direito administrativo, é hora da gente passar a dar valor ao que diz a lei. Nós não participamos. O sistema brasileiro é um sistema romanístico, direito continental. Não é o modelo islâmico. No modelo islâmico, vale o que o ayatollah diz, o que o líder diz. O sistema romanístico vale o que a lei diz. E no caso aqui do que nós vamos tratar, não é uma lei, são várias. Então, não dá mais para a gente dizer que a legalidade é vetorial, angular no direito administrativo, e dizer que a lei está errada, porque vai contra o dogma. Então, vamos parar de bobagem e simplesmente sermos deferentes à lei. Só isso. Só isso, né? E se formos deferentes à lei, toda a minha intervenção se torna ociosa. Mas vamos lá. Eu vou começar falando sobre as cláusulas exorbitantes, como que elas surgem, como elas se constituem, para depois procurar estabelecer um divisamento da, 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 da forma de aplicação das cláusulas exorbitantes e logo, na sequência, enfrentar o tema
das ADRs, das ADRs, no contexto do contrato administrativo, no contexto das cláusulas exorbitantes, né? E vou aqui fazer já uma declaração que eu vou trabalhar com o modelo da Lei 14.133, né, que já é vigente, né, mas vai se tornar a lei única vigente para as contratações públicas da administração direta e da administração autárquica, porque das empresas estatais continua sendo regida pela 13.303, porque, enfim, nós estamos aí há pouco mais de 3 meses, não, pouco mais de 4 meses da revogação final da lei antiga, né? Como que se colocam as cláusulas exorbitantes no nosso sistema jurídico? Para entender as cláusulas exorbitantes, que eu já de antemão acho que é um atraso do direito administrativo, elas eram completamente, ao meu ver, deveriam ter sido superadas, né, pela nova lei, mas é difícil superá-las, elas continuam na nova lei. Quem tiver interesse disso, recomendo vivamente ler um texto do saudoso Diogo Figueiredo Moreira, Diogo Figueiredo Moreira Neto, que está num livro que eu organizei com Alexandre Santos Aragão, chamado Direito Administrativo e seus Paradigmas, que tem o sugestivo tema de o fim das cláusulas exorbitantes. E o professor Diogo analisa justamente como elas estão superadas e elas atrasam o contrato administrativo. Mas onde elas surgem? Elas surgem, basicamente, do modelo de contrato administrativo que é importado do direito francês. Como vocês sabem, o direito francês, por razões históricas que eu não vou aqui gastar tempo para explicar, ele se constrói a partir do século XIX, principalmente no começo do século XX, com um grande desafio: definir o que são matérias atinentes à jurisdição administrativa daquelas que são matérias atinentes à jurisdição comum. Um problema que o Brasil, a partir de 1889, a partir de 1891, na verdade, né, Constituição de 91, não é um problema brasileiro. Por quê? Porque nós fizemos uma opção pelo modelo americano de jurisdição una. Não obstante isso, a partir, não do começo do século, mas a partir de meados do século passado, o direito administrativo, o direito público brasileiro vai se inspirar no direito francês. Tem razões para isso, eu não vou entrar aqui. E o direito francês, como ele tem uma necessidade de separar as jurisdições, ele tem uma necessidade de separar regimes. Então, o direito administrativo francês começa a trabalhar com uma ideia de contrato diferente, de contrato administrativo, diferente do contrato civil. Porque, senão, não ficaria claro qual contrato vai ser analisado na jurisdição judicial, qual vai ser analisado na jurisdição administrativa. E esse modelo do contrato que os franceses desenvolvem é um modelo de contrato híbrido, dual, que tem cláusulas de autoridade e tem cláusulas negociais. E as cláusulas de autoridade são as tais cláusulas exorbitantes, né? Então, no direito civil, direito comum, vale na relação obrigacional, na relação contratual, a autonomia de vontades. No direito administrativo, teria uma mitigação da autonomia de vontade e haveria prerrogativas do contratante público, né? No direito civil, dizem os franceses, prevalece o pacta sunt servanda. No contrato administrativo, né, prevalece o interesse público. Mas a questão que se põe é um pouco mais sofisticada. O Felipe falava que há uma posição dizendo que há parcelas da relação contratual administrativa que não podem ser objeto de soluções não judiciais de controvérsias, porque elas envolvem o interesse público. Mas, se você for refletir, só existe um contrato administrativo
para satisfação do interesse público. Porque se existir um contrato administrativo com uma finalidade ou outra que não a satisfação de um interesse público, ele é inválido. Quando a lei diz que é possível arbitragem em contrato administrativo, ela está dizendo que é possível apesar do interesse público. Porque se o raciocínio que o Felipe, entre aspas, descreveu, porque eu sei que não é o dele, for verdadeiro, não poderia ter arbitragem sequer numa controvérsia que envolvesse um investidor numa concessão de geração de energia elétrica e um EPCista privados. Porque a construção de uma hidrelétrica é de interesse público. Ora, então, se há uma questão de imunidade da arbitragem ou do DRB a analisar questões que envolvem interesse público, bem, se é assim, né, um contrato privado entre uma empresa EPCista privada e um investidor privado não pode ser sujeito à arbitragem. O que é uma ideia de jirico, uma ideia estúpida, uma ideia que não para de pé. Né? E ela é uma ideia biombo para dizer, quando há pessoa jurídica de direito público, ela não pode se submeter a uma autoridade que não seja autoridade do Estado, do juiz jurisdicional. O que a lei de arbitragem, lá no começo dos anos 90, resolveu. Por quê? Porque ela falou o seguinte, olha, a análise da controvérsia pode ser submetida a um tribunal privado. A exação, o manejo do poder de execução, esse eu reservo à jurisdição judiciária. Tema resolvido. Né? Mas então, vamos às cláusulas exorbitantes. Veja, não é a natureza da cláusula que as faz exorbitantes. Eu posso ter um contrato privado, né? Contratar um advogado para defender uma causa minha, e no contrato privado de honorários, ter lá um sistema de multas. Uma multa para mim se eu atrasar o pagamento dos honorários, uma multa para o advogado se ele não entregar o relatório para a minha empresa a tempo de eu encaminhar para a auditoria. Não é possível pactuar multas, sanções, num contrato privado? Claro que é. Então, não é a natureza de sanção que faz a cláusula exorbitante. Eu posso ter um contrato que me permite, de honorários entre privados, que me permite rescindir unilateralmente o contrato. Se a outra parte aceitar, revoga-se o mandato e rescinde. Não é a possibilidade de revogação, a rescisão unilateral, a natureza da rescisão unilateral que a faz exorbitante. O que faz a cláusula ser exorbitante? É que ela decorre da lei, independentemente de estar vertida no contrato. É isso que a faz exorbitante. Só que a cláusula exorbitante só se traduz em ações concretas quando vertida um contrato. Explico. Alguém aqui tem dúvida que o poder de tributar é um poder exorbitante do Estado? Não há dúvida. Está previsto em lei. Eu não tenho uma relação contratual de contribuinte com o fisco. Eu simplesmente me sujeito ao fisco pela circunstância de participar de um fato gerador de tributo. Eu acho uma bobagem, não sei se algum tributarista aqui discorda de mim, eu acho uma bobagem essa leitura que alguns tributaristas fazem da contraprestação, pagamento de tributo, serviço. Não é relação contratual, é uma relação de sujeição. Se eu estiver conduzindo meu veículo automotor à noite e uma blitz da polícia me parar para o bafômetro, isso não é uma relação contratual. Isso é uma sujeição ao poder de polícia do Estado. Tá? Eu não tenho opção de dizer, não, seu guarda, hoje eu estou bem, não quero soprar, não, amanhã eu passo aí e faço o teste. Posso, porque eu estou sujeito à autoridade estatal. É isso que se aplica na relação que os administrativistas clássicos chamavam de sujeição geral. Mas no contrato administrativo há uma sujeição especial, que aí sim vincula as partes. Eu costumo dizer o seguinte, quando o Estado aceita fazer algo por contrato, por definição, ele está atuando num campo de direito disponível.
Porque se fosse algo que diz respeito a uma competência pública que decorre da autoridade, seria menos razoável ele dispor em contrato. Poder de polícia e poder de tributário não se contratualiza. Embora, vou falar disso mais para frente, embora, mesmo no exercício da autoridade, a contratualidade esteja entrando. E eu volto a isso mais para frente. E isso decorre, portanto, do fato de que o contrato tem, há um tempo, uma forte marca pactual, de pacto entre as partes, e tem algumas incidências decorrentes do interesse público. Mas notem, e o exemplo é ilustrativo, notem que não há uma prevalência ex ante e absoluta do interesse público sobre a relação contratual. Porque se houvesse, a gente teria que aceitar que o poder público pode não pagar uma obrigação pecuniária contratada porque é de interesse público aplicar o recurso em outra prioridade. Eu prestei o serviço e o poder público fala, olha, como eu estou sujeito à supremacia do interesse público, eu não vou te pagar porque teve uma enchente e eu vou ter que recuperar a ponte. Isso é incogitável. Por quê? Porque ele assumiu o compromisso. E nenhuma lei diz que o adimplemento da obrigação pecuniária é suscetível de waiver por conta do interesse público. Não faz sentido, portanto. Né? Pelo contrário, a legislação obriga ao pagamento, e olhem que mais que isso, ela permite que o particular, por não receber a paga que ele contratou, suspenda uma prestação que presumidamente é de interesse público. Né? Fornecimento de merenda para a escola. A lei permite. A lei diz, pode suspender se não estiver recebendo. Por que ela permite? Porque ela obsta que a relação obrigacional contratual se convole em desapropriação. Por quê? Porque para a desapropriação há um regime próprio. E na desapropriação não se discute um contrato. Discute-se apenas a aplicação de uma prerrogativa de autoridade. Que se tiver, ao fim após o decreto de utilidade pública, a concordância do particular, pode se convolar no contrato de compra e venda, que não é mais desapropriação. É uma compra e venda. Tradicionalmente, o direito cita, arrola, como cláusulas exorbitantes, basicamente, 4 prerrogativas e meia. Né? Quais são essas 4 prerrogativas? A prerrogativa de alterar o contrato, independentemente de estar clausulada essa alteração, de extinguir o contrato, de punir o particular e de fiscalizar a execução. E eu disse que tem meia porque, no sistema anterior, previa-se também, entre as cláusulas exorbitantes, a possibilidade de intervir nas instalações quando o objeto envolver a continuidade de serviço público. E assim nós construímos esse regime das cláusulas exorbitantes. Mas mesmo as cláusulas exorbitantes, elas foram, tanto no regime legal quanto na construção jurisprudencial, recebendo limites. Então, ao mesmo tempo que a lei diz que o poder público tem a prerrogativa, independentemente de estar pactuado, de alterar o contrato, a lei vem e diz, olha, o limite, essa prerrogativa de alterar, ela tem limites qualitativos, eu não posso alterar o contrato para mudar o objeto, eu compro merenda escolar e depois eu mudo o objeto para entregar automóvel, isso não pode. Ah, mas tem prerrogativa de alterar unilateralmente? Tem, mas ela não pode mudar a substância do contrato. Né? Tem, igualmente, limites qualitativos, porque você não pode alterar o âmago das relações econômico-financeiras do contrato, unilateralmente. A lei não permite.
E tem limites quantitativos. Você pode alterar até certos limites unilateralmente. A partir daí, é repactuação contratual. E mesmo na repactuação contratual, tem limite. Prerrogativa de extinguir o contrato também tem limite. Se eu vou extinguir por razões de interesse público, a lei exige que seja superveniente, motivada, que não tenha alternativas melhores do que a rescisão do contrato. Se for por falta do particular, unilateralmente, tem devido processo legal. Tem indenização, tanto na lei quanto na jurisprudência. Mesmo na nulidade, tem indenização se o particular for de boa-fé. Então, percebam que a lei não pressupõe que as cláusulas exorbitantes sejam prerrogativas absolutas, mas moduladas e, principalmente, contratualizadas, no sentido de pacta sunt servanda, nos efeitos econômicos e financeiros do exercício da prerrogativa exorbitante. A mesma coisa vale para a prerrogativa de punir, tem devido processo legal, a lei de introdução às normas do direito brasileiro colocou outras restrições a esse poder. E, na fiscalização, você tem uma circunscrição de que só é possível fiscalizar naquilo e no quanto necessário para o bom cumprimento do contrato. A jurisprudência é supersensória no exercício do poder de fiscalização, naquilo que eu chamo de voyeurismo fiscalizatório, que é a exorbitância da fiscalização só para poder estar se imiscuindo na execução do contrato. A prerrogativa exorbitante de fiscalizar não permite que a administração assuma a gestão do contrato, a gestão do objeto contratual, ou, por exemplo, indique empregados para serem contratados no âmbito do contrato. Então, é exponencial a jurisprudência, dizendo que é ilícito o contrato de trabalho e que a administração impõe a contratação de fulano ou beltrano. Eu contrato uma obra e indico lá os meus apaniguados políticos para serem funcionários da obra. A jurisprudência tem vasta produção nesse sentido. A Lei 14.133 praticamente decalcou o regime da Lei 8.666 sobre cláusulas exorbitantes com uma pequena alteração. Né? Algumas alterações, vamos dizer assim. Na questão, particularmente, da prerrogativa exorbitante de modificação unilateral do contrato, a 14.133 incluiu, para melhor adequação às finalidades de interesse público, vírgula, respeitados os direitos do contratado. Né? Então, deu um plus de limitação. Na questão da extinção, a Lei 14.133 reiterou que apenas nas hipóteses especificadas em lei. E a alteração maior é que ela incluiu um inciso 5º, dizendo que há uma cláusula exorbitante que permite ocupar provisoriamente os bens móveis e imóveis e utilizar o pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de, e aí que ela amplia, risco à prestação de serviços essenciais, até aí nós estamos na mesma linha da 8.666, e B, ampliou agora, necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive na extinção do contrato. E a Lei 14.133 reiterou que a prerrogativa de cláusula exorbitante, as prerrogativas contidas nas cláusulas exorbitantes, não são suficientes ou autorizadoras de intervenção no âmbito do equilíbrio econômico financeiro, para a mudança das quais só vale a regra da anuência e, portanto, do repacto, né, com o particular. Visto esse rapidíssimo panorama das cláusulas exorbitantes, a gente pode, então, enfrentar o tema das ADR.
No caso das ADRs, a Lei 14.133 foi bastante vanguardista. Ela alterou significativamente esse cenário. E por que ela fez? Não que ela tenha inovado radicalmente no direito, porque a lei de arbitragem, com a alteração sofrida mais recentemente, ela já contemplava a hipótese de submeter matéria de contratos públicos, de contratos administrativos, à instância arbitral. Inicialmente para alguns contratos em espécie, contratos, lei de concessões, lei de PPPs, depois ela ampliou para contratos em geral, que tivessem, cujo objeto da controvérsia envolvesse direitos patrimoniais disponíveis. A jurisprudência do STJ passou a admitir, inclusive, a inclusão de cláusula arbitral por aditivo de contrato, ou seja, que não constasse desde o edital de licitação. E aí nós temos a Lei 14.133, que traz um capítulo sobre os mecanismos alternativos de resolução de controvérsias. A cabeça desse capítulo está no artigo 151, que diz rapidamente o seguinte: nas contratações regidas por esta lei, portanto, todos os contratos públicos para a compra de bens, contratação de obra, contratação da prestação de serviço, alienação de bens, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção de resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem. Então, primeiro, quem tiver afirmando na doutrina ou na jurisprudência que matérias de contratos administrativos não podem ser objeto de solução por ADRs, está cometendo uma ilegalidade, está afrontando a lei. Se quiser ter essa opinião, eu concordo, mas tente emular uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ADPF no Supremo para declarar a inconstitucionalidade do artigo 151. Sei lá, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana, porque a supremacia do interesse público não está na Constituição. Mas, enquanto vigente a lei, ela é possível. Ela é possível. E a lei expressamente fala de conciliação, mediação, dispute boards, juntas de resolução de conflitos, de disputas, e arbitragem. E o parágrafo único do artigo 151 vai além e diz: será aplicado o disposto no caput, as ADRs, às controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, até aí nenhuma novidade, e aí ele simplifica. Olhem lá. Como as questões relacionadas ao estabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes, 2, e ao cálculo de indenizações, 3. Ora, começo, então, a endereçar a questão que me foi trazida, sem ponto de interrogação. Se as cláusulas exorbitantes envolvem sanção, que pressupõe inadimplemento, extinção do contrato, que pressupõe indenização, alteração do contrato, que pressupõe equilíbrio econômico-financeiro, eu posso afirmar que todas as decorrências da aplicação das cláusulas exorbitantes podem ser objeto de solução por ADRs. O Floriano está dizendo isso? Não. O Floriano está apenas dizendo que a lei diz isso. O legislador não parou no direitos patrimoniais indisponíveis. Sabedor, que sempre se tentou dizer que cláusula exorbitante não é direito disponível,
O legislador deu a senha. A parte final do parágrafo único do artigo 151 expressamente acaba com essa discussão. Por quê? Porque a decisão da autoridade não é submetível à ADR, mas todos os efeitos, assim como os pressupostos da decisão, podem ser objeto de ADRs. E eu poderia dizer, inclusive, que o maior aliado do avanço das ADRs está no fato de que, com o tempo, nós vamos superando uma velha lenda urbana de que ADRs, e aí, em particular, arbitragem, era algo que só fazia o particular vencer as disputas. Não é verdade. Por quê? Porque a partir do momento em que a administração pública passou a deixar de ver fantasmas, passou a deixar de acreditar em lendas do lobo mau e passou a lidar com a arbitragem de maneira despreconceituosa, passou a vencer arbitragens. Porque a arbitragem não judiciária não é necessariamente o campo do massacre, do conubérnio dos interesses dos privados. Agora, para fechar esse parênteses, não dá para o poder público ir disputar uma arbitragem, uma junta de dissolução de controvérsias, sacando argumentos caxanga do tipo supremacia do interesse público. Tem que fazer prova. Árbitro não tem deferência à fazenda. Em tribunal arbitral, não vale presunção de validade, de veracidade do ato administrativo. Tem que provar. E se a administração cuida de provar, vence a arbitragem. Portanto, fechando esse parênteses, o maior aliado, além da lei, para vencer aquilo que o Felipe, no início, dava como óbice às ADRs, é a experiência prática. Agora, não se vence, não se convence uma junta de solução de controvérsias, não se consegue seduzir um mediador, né? Não se tem uma decisão arbitral favorável fazendo argumentos que o judiciário muitas vezes compra, né? Na dúvida, pró-fazenda. Aí não, mas se você tem uma causa, você pode, a administração tem plenos poderes de fazer suas razões prevalecer. Né? Eu não tenho dúvidas de dizer que a AGU hoje tem um dos melhores escritórios de arbitragem do Brasil, né? Quando parou de resistir a isso. Mas, descendo um pouco a esse tema, eu ainda não encerrei, o que o artigo 151 nos traz são duas dimensões das ADRs. Eu vou dividir aqui didaticamente em dois blocos. A dimensão da ADR composição e a dimensão da ADR decisão. Dentro da dimensão das ADRs composição, nós temos a conciliação e a mediação. Né? E dentro do que eu chamo de ADRs de decisão, nós temos as recomendações das juntas de resolução de disputas, que elas não têm um enforcement mandatório, mas eles têm um poder de recomendação, e aí, conforme a cláusula contratual é montada, essa recomendação pode ser presumidamente exequível, a menos que a parte perdedora recorra à arbitragem, ou ela pode ser meramente recomendativa e ser levada como parte de um subsídio arbitral, e tem a ADR decisória mandatória, que é a arbitragem, cujo teor da decisão, ao final, é executável em juízo. Tá? Em nenhum desses casos, a origem de uma cláusula exorbitante é predicante da imunidade da submissão à ADR. Eu posso dizer que eu não vou discutir, eu não vou ter mandado de segurança arbitral.
né? Mandado de segurança arbitral não cabe. Mas todos aqueles efeitos que são inerentes ao exercício da cláusula exorbitante são passíveis de ser objeto de conciliação, de mediação, de recomendações de uma junta ou de uma decisão arbitral. Eu vou passar por cada uma desses aspectos. Conciliação, mediação, junta de solução de controvérsias e arbitragem. Na conciliação, o que se tem? Basicamente, é um painel em que as partes contratantes, já desinvestidas das suas condições desiguais de autoridade particular, mas como partes contratantes, tentam buscar alternativas proporcionais para resolver conflitos contratuais. Nesse particular, não dá para alegar que exista uma indisponibilidade do interesse público interditante da conciliação. Tanto não existe, que o direito positivo hoje consagra vários mecanismos de conciliação em torno de não só controvérsias, mas comportamentos que violam o interesse público ou que violam a lei. A conciliação é admitida hoje em campos tão sérios de interesse público como o meio ambiente. Reflitam, o que é um termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público e uma empresa que viola o meio ambiente? Se não uma conciliação em torno de uma violação de um dos maiores interesses públicos possíveis, que é o interesse público ambiental, que não só é público corrente, mas como é intergeracional, pela Constituição. Se eu acreditar na supremacia do interesse público ou na indisponibilidade do interesse público, como os fiéis católicos acreditam na Santíssima Trindade, eu teria que dizer que todos os taxes ambientais são ilegais, inconstitucionais, anticrísticos. Por quê? Porque é uma conciliação do poder, promotor é parte do poder extroverso estatal, com um violador do meio ambiente para garantir reparação, restauração e cessação da conduta. E isso, meus caros, minhas caras, existe há 30 anos, em quantidades oceânicas. Mais ainda, né? Leiam a lei anticorrupção. Um acordo de leniência é uma conciliação, uma pactuação do poder estatal com alguém que pratica algo tão violador ao interesse público quanto corrupção. E o direito positivo admite isso. Vejam, existe algo mais indisponível pela ordem jurídica, não pela doutrina, do que a persecução penal? Né? Faz muito tempo que eu não lido com direito penal, mas estudei na faculdade, né, que a persecução penal é indisponível. Tanto que pode ser a causa de invalidação de uma denúncia quando a autoridade responsável, o promotor, deixa de exercer a sua competência para beneficiar ou para não denunciar um partícipe, um copartícipe de crime, certo ou não? E o que são os acordos de colaboração? Senão uma conciliação em torno da disponibilidade da persecução penal. Em que mundo os administrativistas vivem? Então, a conciliação é possível, claro que ela é possível. E tanto melhor que ela seja travada no ambiente ADR do que nos bastidores das relações público-privadas. Né? A mesma coisa, praticamente integralmente,
se aplica para a mediação. Tá? Numa perspectiva de você ter um ator externo que não decide, mas procura desbastar o conflito de modo a chegar a uma solução mediada. Qual que é o busilis da mediação? É que a administração, ao aceitar uma forma de mediação que pode ser altamente conveniente para o interesse público, ela só tem que fazer uma coisa, né? Vestir as sandálias da humildade. Por quê? Porque não é possível uma mediação no âmbito de um contrato administrativo se a administração vai para essa mediação com vozes de autoridade. A mediação que funciona pressupõe que as partes, antes de mais nada, tenham disposição para a mediação e humildade nas suas posições. Sem o que é impossível a solução mediada, e aqui tem várias pessoas que sabem atuar em mediação e entendem o que eu estou falando. Mas isso pode ser altamente eficiente, né? O princípio da eficiência constitucional, para que a administração resolva os entraves contratuais, né? E deslanche naquilo que realmente é o que vale, que é a consecução do objeto, que, como falei no início, é por pressuposto de interesse público. Da mesma forma, vale a questão para a junta de dirimição de controvérsias, ou a DRB, ou o Comitê de Resolução de Disputas, para usar o termo da lei. Onde, e aí eu tenho uma posição que talvez não seja a de todos e todas, onde é muito, muito, muito mais eficiente quando a questão não é analisada por advogados. A junta de conciliação de disputas, ainda que participe da junta pessoas com formação jurídica, ela não deve ser o ambiente de controvérsia jurisdicionalizada. Por quê? Porque ela só é eficiente quando ela adentra no cerne das questões fáticas e procura identificar responsabilidades, eu não falo em culpas, mas em responsabilidades, para poder aproximar de uma recomendação ou de uma orientação que seja aderente àquilo que o contrato estabelece. E, por fim, a arbitragem, que eu, sinceramente, gostaria de dizer, mas a gente nem sempre pode dizer isso, que já não é mais um tema controverso. Né? Por quê? Ainda há, em alguns aspectos, uma resistência à arbitragem por parte, principalmente, dos órgãos de controle de contas. Né? Mas a experiência arbitral nos últimos 20 anos, envolvendo a administração pública, ela serviu para demonstrar que a jurisdição arbitral ela não é uma jurisdição antípoda à administração pública. É claro que vocês dirão, mas a arbitragem frustrou uma expectativa porque ela não é rápida como se imaginava. Eu costumo dizer, muitos já ouviram eu falar isso, a vantagem comparativa para um contrato administrativo da arbitragem com o judiciário não é propriamente a celeridade, embora a gente possa discutir a celeridade e haja vista que a arbitragem tem jurisdição uma. Mas é o fato de que a arbitragem efetivamente decide a controvérsia. Porque ela permite um esquadrinhamento da questão controversa em profundidade. Quem aqui nesse público já não teve a experiência de uma arbitragem com 2, 3, 5 dias de audiência de instrução? Não é incomum. Alguém consegue cogitar um juiz brasileiro que dedique 5 dias, das 9 às 19, para fazer perquisição investigativa, dilação probatória em audiência? Eu só conheço o juiz de júri. É impossível. E aí você tem, frequentemente, arbitragens cuja audiência de instrução vai a esse nível. Em arbitragem, não existe a hipótese dos árbitros comprarem, pelo preço de face,
um laudo de perito do tribunal. O laudo de perito é mais espancado em audiência que carne ruim, né, para preparar o bife. É óbvio, porque todas as partes trazem o contraditório a sério. Portanto, em resumo, deixemos no museu de bobagens a ideia de que cláusulas exorbitantes não podem ser objeto de ADR. Quem fala isso é a lei, pode. E aí, delimitemos claramente que todos os efeitos decorrentes da aplicação de uma cláusula exorbitante, que nenhum ADR vai dizer que não pode existir, não é essa a questão, mas todos os efeitos podem e, ao meu ver, devem ser objeto de solução, preferentemente, né, talvez essa palavra tenha faltado ao artigo 151, preferentemente pelos instrumentos de ADR. E aqui, de novo, a lei que diz. Por quê? Equilíbrio econômico-financeiro, indenização e causas e consequências do descumprimento de obrigações são fatores tratados como disponíveis, portanto, escrutináveis em ADR, que estão na base da aplicação, não da previsão, que está na lei, mas da aplicação das cláusulas exorbitantes. Peço desculpas ter tomado muito tempo de vocês e sigo aqui à disposição para as perguntas. Professor, acho que estamos todos aqui boquiabertos com o tanto que o senhor é brilhante e didático. Acho que foi uma exposição realmente excelente. Acho que a gente poderia ouvir mais meia hora tranquilamente da minha parte aqui. Eu gostaria até de ficar mais meia hora ouvindo sobre o tema. Eu passo a palavra direto para o Gustavo aqui, que já levantou a mão. Bom dia a todos. Me ouvem? E, Gustavo, antes até da sua intervenção, fiquem todos à vontade mesmo, acho que a gente pode, né, eu vou tentar moderar se precisar, mas fiquem à vontade para debater o tema, a ideia do comitê, realmente um ambiente de discussão, tá, pessoal? Bom dia a todos, parabéns, professor, pela intervenção. Eu vou aproveitar a rica oportunidade para fazer uma pergunta. Nessa lógica, e compreendendo muito bem esse argumento que o senhor mencionou, de que, de fato, a administração pública não tem se utilizado muito do argumento um pouco vazio de prevalência do interesse público ou de supremacia do interesse público, justamente porque, em estabelecendo esse pacto com o privado, pressupõe-se que a administração já aceitou estabelecer obrigações com o privado sobre o seu interesse público, então, realmente, esse argumento seria vazio, daí porque a gente tem utilizado recorrentemente a lógica do Pacta Sunt Servanda. Mas, em relação a um ponto do conteúdo que pode ser arbitrável, né, por assim dizer, dessas cláusulas exorbitantes, em relação a dois pontos, na verdade, eu tenho recorrentes dúvidas, né? O primeiro seria em relação à caducidade. A caducidade, na minha visão, né, ela tem um conteúdo discricionário, ela tem um conteúdo vinculado, que é aquele conteúdo que a lei de concessões diz das obrigações não cumpridas, poderão ensejar a caducidade do contrato, então, obviamente, tem todo um processo para se apurar essas obrigações, mas a carga valorativa que a administração pública dá para esse descumprimento grave, ela tem um conteúdo discricionário. A minha pergunta em relação à caducidade seria, poderia o tribunal arbitral, né, invalidar essa caducidade, ou ele estaria restrito aos efeitos econômicos dela? Ou seja, digamos que o tribunal arbitral reconheça que a caducidade foi injusta, né? Mas, assim, a administração caducou aquele contrato, fez uma nova licitação, outorgou aquela delegação para um outro particular, explorar, enfim. Então, assim, o tribunal não estaria restrito, a minha pergunta é essa, né? Não estaria restrito aos aspectos econômicos da caducidade, ou seja, invalidando uma caducidade, o tribunal não deveria converter aquilo em perdas e danos, ao invés, reconhecer, não invalidando, né? Reconhecendo a caducidade como injusta ou equivocada. O tribunal não deveria converter aquilo em perdas e danos, ao invés de anular o ato e, consequentemente, todos os seus efeitos? Então, seria uma primeira pergunta. E a segunda pergunta sobre poder normativo de agência reguladora, né?
isso não é propriamente uma cláusula exorbitante, mas é um conteúdo que o próprio judiciário estabeleceu um princípio pelo princípio da deferência, uma não jurisdição sobre esse poder normativo, né? O mesmo se observa em relação às arbitragens. Eu queria um pouco ouvir o professor um pouco sobre isso. Boa. Bom, vamos lá. Eu acho que o ato de declaração da caducidade em si é um ato de autoridade que não dá para você... Estamos falando de arbitragem, né? Não dá para falar de discutir caducidade em mediação, mas não dá para você ter uma decisão invalidadora do ato em sede arbitral. O que o tribunal pode fazer? Ele pode discutir uma caducidade por falha do particular, os fundamentos do descumprimento obrigacional e os efeitos indenizatórios decorrentes desse ato de caducidade. Se essa matéria vai ao tribunal, e o tribunal decide, olha, eram ausentes os fatores deflagradores da caducidade, portanto, a caducidade não deveria ter efeitos. E aí a administração está condenada a pagar não apenas os danos emergentes, como os lucros cessantes, a parcela pecuniária vai ser executada como título executivo judicial. E, eventualmente, aquela matéria, aquela decisão fundamentada que diz que os fatos de inadimplemento não são como alegados, pode até ser usado como matéria de prova no mandado de segurança, ou numa ação judicial que vai discutir o ato, normalmente do chefe do Poder Executivo, que decretou a caducidade. Né? Um pouco diferente é se você tiver uma incampação, porque aí não dá para você discutir um ato que é aprovado pelo Legislativo. Mas todos os efeitos decorrentes do caráter indenizatório podem, se tiver cláusula arbitral, serem discutidos em arbitragem, até porque, Gustavo, como você sabe, a lei de arbitragem diz que a nulidade ou a perda de vigência do contrato principal em que estava a cláusula arbitral não elide a efetividade da cláusula arbitral para discutir questões relativas a esse contrato. Então, eu vejo assim, a autoridade é irrenunciável. Um tribunal arbitral, como eu disse, não pode declarar a inconstitucionalidade de um ato de autoridade. Mas todos os efeitos e os pressupostos, se você tiver pressupostos, diferentemente aí da incampação, são só razões de interesse público, mas pressupostos de inadimplência podem ser escrutinados por arbitragem. Na questão de poder normativo, não é possível. Não dá para você discutir a validade de um ato normativo em arbitragem pelo simples fato de que a norma não tem cláusula arbitral. Né? Mas se você tem um ato normativo de uma agência que implica uma expropriação regulatória sobre um contrato que tem cláusula arbitral, os efeitos desse ato normativo podem ser objeto da arbitragem, deverão ser objeto da arbitragem, inclusive para dizer que aquela mudança não poderia produzir os efeitos que produziu, ou não poderia, não estava subjacente ao contrato assumir os riscos da mudança regulatória. Né? Agora, eu não vejo como um tribunal arbitral vai dar uma decisão invalidando uma norma reguladora, que inclusive teria que ser erga omnes, ele não tem essa prerrogativa. Né? Pelo caráter necessariamente vinculante às partes da arbitragem. Professor, antes de passar a palavra aos dois que estão com a mão levantada aqui, só complementando a pergunta do Gustavo sobre a caducidade, haveria diferença entre uma ação ordinária no judiciário e um procedimento arbitral para discutir a caducidade? A esfera que o juiz poderia entrar via ação ordinária? Existe. Eu tive uma experiência prática e é altamente controversa, altamente complicado. Por quê? Num contrato, havia uma discussão sobre reequilíbrio contratual, que estava em sede de arbitragem. Né? O poder público declarou a caducidade, né? O governador declarou a caducidade, virou um mandado de segurança no órgão especial do tribunal. Né? Nós conseguimos travar a caducidade por conta da pré-existência da arbitragem, e aí, na arbitragem, a administração passou a alegar que eu, ao entrar com o mandado de segurança, tinha renunciado à cláusula arbitral. Mas, nesse caso específico que vocês trazem, não tem como não ter dualidade de jurisdição litigando. Porque eu não podia trazer o governador como parte para a arbitragem. Por decreto, ele declarou caducidade. Mas imaginemos que não houvesse cláusula de arbitragem.
Mas aí, se não há cláusula arbitrária, Oi, perdão. Que aí a consequência da caducidade é ser discutida no judiciário. Isso que Sim, mas isso é comum. É comum. Se você tem uma caducidade, você pode discutir o ato de caducidade, normalmente em mandado de segurança, e se a caducidade vinga, você vai ter uma ação para discutir os danos, os prejuízos, em juízo. Mas isso, desculpa, acho que eu posso estar... Minha pergunta pode ser muito besta, mas aí essa ação para discutir o dano, ela vai ser exatamente a ação... Assim, não existiria... O juiz não teria nenhuma prerrogativa de entrar em nenhum outro aspecto nessa ação de discutir o dano que o árbitro não teria. Seriam ações equivalentes. Não, na ação que discute a indenização, é igual. Se tivesse cláusula arbitral, era em tribunal arbitral, não tem, é no juízo. E vai discutir os mesmos aspectos. E no caso da caducidade, que é o exemplo que vocês estão dando, necessariamente você vai ter duas instâncias. Porque a caducidade decretada em decreto do governador, por exemplo, do presidente ou do chefe do prefeito, ela vai ser questionada no foro dele, porque é o ato de autoridade do chefe do executivo, né? E a questão de indenização é na vara da jurisdição correspectiva. Se tiver cláusula arbitral, na jurisdição arbitral que as partes elegeram. Desculpa também, aproveitando o gancho aqui, essa limitação que o senhor vê, a discussão da decisão propriamente dita, de decretar caducidade em esfera arbitral, tem a ver diretamente com disponibilidade do direito, ou há a limitação que se põe à cognição arbitral relativamente à decretação da caducidade se põe por um motivo de outra ordem? Veja, no exemplo da Ana Clara, é porque não tinha cláusula arbitral. Mas na questão do ato de caducidade, né, você tem um ato que é um ato que a arquitetura legal determina que é um ato do chefe do executivo, um ato de autoridade, precedido de um devido processo legal. A matéria do devido processo legal, se tem cláusula arbitral, pode ser discutida em arbitragem. As causas de inadimplemento das obrigações. Mas o ato em si, não. Né? Pela forma como ela é construída. Agora, vamos dar um contra-exemplo. Vocês trouxeram concessão, é um pouco mais complicado. Pela 14.133, se ao invés de caducidade houver uma rescisão contratual, e nós discutimos, com base no parágrafo único do artigo 151, as causas de inadimplemento, chegando ao tribunal arbitral a constatação que as causas de inadimplemento não eram procedentes, eu acho que a rescisão decorre disso que a rescisão não é válida. E, eventualmente, você vai ter que executar essa decisão arbitral em juízo. Porque ele expressamente diz que as causas de inadimplemento são objeto de arbitragem. Perfeito. Acho que foi super claro. Acho que o Alberto levantou a mão antes. Tudo bem. Primeiro, só parabenizar o professor pela exposição extremamente clara. Foi uma aula, né, que eu acho que é para todos, e parabenizar aí a organização pela reunião. Eu tenho algumas, enfim, duas perguntas assim, que eu anotei aqui, e uma eu acho que até parte, porque, né, vocês mencionaram o exemplo da caducidade, aí o professor foi para o exemplo da rescisão e para a motivação. E aí, uma outra questão que eu gostaria de endereçar tratando-se de uma extinção por ato unilateral da administração, que, por exemplo, tem lá o requisito do 138, parágrafo 1º da lei, de autorização da autoridade competente. Essa autorização, ou seja, a existência ou inexistência de autorização pela autoridade competente, seria sindicável por meio da arbitragem? Simplesmente a existência, não o mérito e a razão subjacente à autorização. A existência de razões para extinção por ato unilateral da administração, ou seja... Você está falando de uma rescisão por razão de interesse público. Isso, exatamente. Não, exatamente. Essa não vai ser objeto de arbitragem, mas todos os efeitos patrimoniais daí decorrente, indenização, etc., vão. Entendi. Mas aí, professor, por exemplo, não poderia sequer se
a inexistência de autorização da autoridade competente, ou seja, deveria ser diretamente pelo governador do estado e, na verdade, foi um secretário que autorizou a extinção por ato unilateral, por exemplo. Matéria de competência, mas aí qual é o efeito dessa decisão? Dizer que ela não pode ser tomada, ela vai ser convalidada e com a autoridade decidindo vai ter o mesmo efeito. Você vai ganhar uma decisão que não vai valer para nada. Aí eu acho que uma questão de análise de competência pode ser, sim, incidentalmente, objeto de análise do tribunal arbitral, mas com que objetivo? Entendi. Veja, devagar com a dor, acho que vocês se entusiasmaram demais com as minhas palavras. Não dá para ter mandado de segurança arbitral. Você quer fazer um crivo, um teste? Fala assim, isso aqui eu faria. Se não tivesse arbitragem, faria um mandado de segurança? Faria. Não é arbitragem. Simples assim. Acho que isso ficou claro, então. Agora, incidentalmente, esse é um assunto que você pode discutir em arbitragem, com vistas a potencializar a indenização. Ou seja, a matéria sindicável, arbitrável sob o ponto de vista objetivo, são as consequências decorrentes do, por exemplo, nesse exemplo da extinção por ato unilateral. Um valor patrimonial. Não existe argumento impassível de ser levado ao tribunal arbitral. Mas o pedido que vai ser objeto da arbitragem tem que ser vertido dentro de alguma dessas consequências. Eu tive uma arbitragem certa vez que discutia inadimplemento contratual, etc. E a parte requerente discutia a competência para aplicação de uma notificação, etc. Isso foi analisado pelo tribunal incidentalmente, tal, etc. Mas o foco era discutir se tinha ou não que pagar multas, o valor das multas e as indenizações, porque aí, como sempre acontece, você tem pedidos cruzados, A administração alega que a culpa é sua, você tem que indenizar e pagar a multa, e o particular alega que a culpa é da administração e tem que ser indenizado. E aí isso, incidentalmente, veio aos autos, mas não era... Podia até ser obter dictum parte da causa de decidir, mas o pedido, não dá para você levar a arbitragem um pedido para invalidar um ato administrativo. Não sei se estou sendo claro. Acho que congelou, Alberto. Acho que eu também não estou vendo o Alberto, não. Vamos seguir, então, para o Fernando. Eu acho que o Alberto tinha outra pergunta, qualquer coisa ele faz depois. E acho que ele caiu agora. Fernando, por favor. Obrigado, Ana Clara. Pois não, eu vou voltar para o Alberto. Desculpa, gente, eu caí, mas eu consegui escutar a resposta integralmente do professor. Eu peço desculpas, viu? Eu consegui escutar até o final e eu acho que, enfim, estou satisfeito. Só posso pedir licença para endereçar só outra pergunta, Fernando e Ana Clara. A outra questão é, o professor, em dado momento... Não estamos te ouvindo mais, Alberto. Acho que Fernando. Não. Alberto, acho que eu vou passar a palavra para o Fernando. Você toma um tempinho aí, vamos ver se você consegue voltar direitinho para a reunião. Ok, professor Floriano, prazer revê-lo. Minha dúvida é sobre o artigo 154 da nova lei de licitações. Vou até colar ele aqui no chat para facilitar quem não tiver com ele na tela. Não é exatamente cláusula exorbitante, mas aí eu vou pedir a sua licença para exorbitar o tema, O artigo fala do processo de escolha dos árbitros. E ele diz que esse processo, não só dos árbitros, mas a pergunta vai ser especificamente em relação à escolha de árbitros. Diz que ela vai observar critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Eu, particularmente, tenho dificuldade sobre como interpretar esse dispositivo. Não sei se o senhor já refletiu sobre isso. Teria duas dúvidas. Primeiro, não falou que é a escolha pela administração. Então, será que o dispositivo está se referindo à escolha de ambos? Então, os contratos deveriam estabelecer critérios que fossem aplicáveis às duas partes, e aí haveria também uma isonomia,
E essa isonomia também, aí já passando para a segunda dúvida. A isonomia entre quem? Nós estamos falando de isonomia entre possíveis árbitros que possam ser nomeados, ou nós estamos falando de isonomia entre as partes, ou seja, o contrato deveria prever critérios que dessem à administração uma posição similar à do privado, e isso poderia funcionar, inclusive, como uma espécie de mitigação da transparência que está aqui no final do 154, né? Porque, para a gente não cair naquela história do fetiche da publicidade, né? Lembrando lá da história da divulgação dos orçamentos, que era a regra, depois acabou a divulgação dos orçamentos antes da apresentação das propostas na licitação, isso gerou uma melhoria muito importante, né? Ou seja, nem sempre a publicidade é o estratégico para o interesse público. Considerando que me parece que seria muito inadequado que a eventual estratégia da administração pública, da advocacia pública, na hora que ela está escolhendo o árbitro, acabar se tornando pública, né? Com atos de justificativa e fundamentação da escolha do árbitro, acessíveis para outra parte, sendo que quando o privado for fazer isso não vai estar acessível para a advocacia pública, né? A isonomia limitaria a transparência. Esse ato da advocacia pública deveria ter uma transparência restrita, pelo menos durante o tempo em que a arbitragem estiver tramitando. Enfim, acho que eu misturei um pouco os dois temas aqui na tentativa de condensar a pergunta, mas se não tiver ficado claro, talvez eu possa esclarecer depois, mas são esses os dois pontos. Obrigado. Tá, vamos lá. Eu interpreto que essa isonomia é isonomia entre partes, porque a interpretação de isonomia entre todos vai fazer licitação para mediador, para árbitro, e você vai tornar a DR uma impossibilidade prática, né? Da mesma forma, o critério técnico transparente não é esse fetiche da publicidade, ele é transparente porque o contrato, ao meu ver, tem que ter uma cláusula que diga que vai ser feito com tal ou qual forma. Por exemplo, não pode ter uma junta de dissolução de controvérsias que não tenham os membros designados publicamente, não tem o nome das pessoas. Uma junta, um tribunal sem cara, como antigamente se falava. Então, para mim, a isonomia é entre partes, não é a administração que indica a todos. Acho que o critério mais isonômico possível é ter uma junta, um tribunal de 3 membros, cada um indica um, e os 2 indicados chegam a um nome de um tertius validado pelas partes. E se for um mediador, esse mediador tem que ser de comum acordo entre as partes. Eu entendo assim a isonomia. Técnico é que o perfil daqueles que vão ser ou mediadores, ou conciliadores, ou membros de junta de solução ou árbitros, tem que ter uma formação compatível com a controvérsia, ou compatível, pelo menos, com a natureza do contrato. E transparente que ele deve ser público, os nomes podem ser publicados e tal. Eu acho que no tema da arbitragem, você tem razão, a publicidade ampla é um problema, mas a gente está paulatinamente chegando a um ponto de equilíbrio da publicidade que permite aí atender a uma certa reserva e uma rigidez procedimental dos tribunais, de um lado, e, de outro lado, alguma transparência e publicidade da administração pública, né? Mas você tem razão, é uma interpretação draconiana do 154 que torna a DR letra morta. Posso passar para a Paula, Fernando? Pode sim, muito obrigado, professor Floriano. Nada. Paula, por favor. Bom dia, pessoal, me ouvem? Vou pedir licença para ficar com a câmera fechada, eu estou aqui hoje numa multifunção que vocês não podem nem imaginar, então, infelizmente, eu não consigo abrir a câmera, mas, professor Floriano, um prazer ouvi-lo, inclusive, eu estou estudando esse tema da habitabilidade objetiva na minha tese de doutorado, então, assim, já levantou uma série de dúvidas, devo procurá-lo, eventualmente, para tirar algumas dúvidas específicas, mas eu queria comentar essa questão do artigo 154 que o Fernando trouxe à tona, porque a gente na AGU, a gente fez uma interpretação desse artigo que resultou na edição de uma portaria de critérios de indicação de árbitro pela AGU.
né? Para nós, essa transparência, ela de maneira alguma poderia ser interpretada como uma transparência da estratégia da administração pública na hora de escolher seus hábitos, né? Então, para que a gente não corresse esse risco, a gente optou por fazer uma portaria e dar a ela ampla publicidade com os critérios, dando transparência a esses critérios. E nessa portaria trouxemos critérios que acreditamos ser critérios técnicos e essa isonomia a gente não interpretou uma isonomia entre partes, professor, até é interessante ver essa interpretação. Quando a gente leu esse artigo, a gente interpretou como sendo uma isonomia na hora da escolha dos candidatos, e aí a gente buscou critérios que não levassem a uma diferenciação ou a alguma, como é que eu posso dizer? Dar preferência a uns em detrimento de outros, né? Então, só para complementar isso, acho que fica interessante o registro de como a gente interpretou esse artigo no âmbito da AGU. Obrigado, Paula. Eu só tenho um receio com essa outra sua interpretação, que é o seguinte: se a gente radicalizar, ela vai na esteira desse projeto de lei que está no Congresso, que, na verdade, estabelece rodízio de árbitros, né? E no limite, assim, com sinceridade, a AGU, que tem já e tende a ser uma grande litigante em arbitragens, a se seguir nessa linha de isonomia mais radical entre árbitros, vocês vão ser obrigados, a AGU, a contratar ou a indicar árbitros que vocês não querem pelo simples exaustão e esgotamento de indicações anteriores. Vai contra vocês. Então, tome um pouco de cuidado, porque tem gente que alega que a isonomia é a isonomia da lei de licitação. E aí vocês vão cair na indicação de árbitro padrão pregão. Vão ter que indicar árbitro ruim, né, por menor preço. Então, cuidado que vai contra vocês. Deus que me livre, professor. Não, cuidado, não é essa a ideia. A ideia foi só, assim, ao estabelecer os critérios, usar critérios técnicos, que, claro, assim, mas de maneira alguma a gente está buscando construir qualquer coisa nesse sentido de licitação de árbitros. Vocês eu conheço, mas esse dispositivo aqui, eu sei de onde veio. É a mesma turma que está emulando aquele projeto. Vai ter rodízio de árbitro e vai ter árbitro ruim por falta de outro. É uma questão de mercado, é uma questão de... E aí a AGU, que é uma macro indicadora de árbitro, porque tem muita arbitragem com todas as agências e o crescimento disso, agora para contrato administrativo, fico imaginando que você vai ter embaixo de você uns 80 advogados da União, você vai ter que indicar árbitro ruim. Eu não, professor, Deus que me livre, tá doido? Não vai ter arbitragem de Jeff aqui, não, tá doido? No que depender da gente, não. No que depender da gente, a gente, inclusive, soltou um parecer recentemente, orientando a não colocar em hipótese alguma convenção de arbitragem em contratos padronizados, para manter no máximo possível... Exato. Mas obrigada, professor. Muito um prazer ouvi-lo. Alguém mais quer colocar mais algum ponto? Passamos para o encerramento. Eu até gostaria de fazer só mais uma pergunta bem pontual. Como que o professor Floriano justificaria a impossibilidade de administração pública rescindir, digamos assim, uma cláusula arbitral unilateralmente? Eu aqui estou partindo da premissa de que o senhor não concordaria com uma solução como essa, quer dizer, a administração pública convencionou a arbitragem, daí ela não quer mais a arbitragem, ela resolve, então, que vai unilateralmente afastar a cláusula do contrato. Me parece que isso não é possível. Como que o senhor justificaria essa impossibilidade? Eu gosto da ministra Nancy Andrighi, no caso Sabesp, dizendo que isso é uma prova cabal de má-fé. Citaria o acórdão. Então, a natureza privada da cláusula arbitral seria um possível argumento para dizer que a cláusula a opção da jurisdição é uma opção que vincula as partes. Se a lei de arbitragem diz que mesmo o contrato nulo, a cláusula arbitral tem vigência, mais imune ainda para uma alteração unilateral. Uma contradição ex vilege. Perfeito. Fazer o encerramento, Felipe, então? Pode ser. Acho que é isso, né, gente? A aula foi incrível. Eu queria dizer para o professor Floriano que eu pedi para gravar essa aula porque eu pretendo juntá-la aos autos dos processos
sempre que eu me deparar com um argumento contrário à solução arbitral no caso. Então, brincadeiras à parte, foi excelente a aula. Eu acho que todos nós aprendemos muito, né? Obviamente, quando eu iniciei a apresentação, colocando a questão, o que lá eu disse não reflete a minha ideia sobre o tema, né? Eu já esperava que o professor Floriano fosse apresentar uma explicação demonstrando a impropriedade de um raciocínio tão simplista como aquele, e o professor Floriano fez isso, né, como não era de se esperar, como não se podia esperar diferente, com maestria, né? Foi excelente, eu agradeço a participação de todos, né? Agradeço as perguntas, também foram todas muito boas e permitiram aí que o professor Floriano acrescentasse ainda alguns aspectos muito relevantes sobre o tema. E é isso, o professor Floriano, como eu disse, sempre se mostrou muito simpático a participação nessa reunião, né? Nós contratamos o professor Floriano até lá atrás, muitos meses atrás, o professor Floriano não pôde, né, naquela ocasião, fazer a reunião, mas se dispôs a participar num momento futuro, e felizmente esse momento chegou e deu tudo certo. Então, eu agradeço imensamente, professor. Pode juntar, Felipe. Eu aprendi na química, que quando eu estudei saturação, que a partir do ponto de saturação, agregar mais um sal não muda nada. Então, quando eu já tenho muito inimigo, pode juntar, porque mais um, menos um, não vai mudar nada. Então, tá bom? Tchau, gente. Fiquem bem. Então, tá bom. Obrigado Tchau, a todos. Obrigado, Obrigada a professor. todos. Obrigado, gente. Bom dia. Bom Parabéns, Bom professor. dia. Obrigado. dia, pessoal.